Seja muito bem-vinda, meu caro colega, minha cara colega, a mais um episódio do podcast Advocacia Limitada. Aqui é o canal para a gente debater, para falar sobre advocacia real, verdadeira. Você não está mais sozinho, mais sozinha. Aqui cada episódio vem um advogado real, bem-sucedido na sua área, que vive da advocacia, e a gente vai bater um papo super legal. Nós vamos conversar aqui sobre o dia a dia, sobre carreira, sobre as dificuldades, superações da advocacia, das limitações e superações do que é ser advogado. Então seja muito bem-vindo. Não esquece, já deixa o seu like, não custa nada escorregar o dedinho aí, ó, e dar um joinha no vídeo. Ajuda, não é verdade? Ativa o sininho para ficar ali, ó, alerta aos novos episódios. E hoje eu tenho um prazer imensurável em receber uma colega que é, assim, uma querida, a doutora Lígia Cirino, minha colega do Mackenzie, gente. Não vamos falar aqui em termos de tempo, mas a doutora Lígia, ela é formada pelo Mackenzie, ela é especialista em direito imobiliário, fera, especialista focada em arrematantes de leilão. Então, senta, pega a pipoca, pega um caderno, uma caneta e vem com a gente e deixa aí o seu comentário, a sua pergunta, que a gente responde ao longo do episódio. Presta atenção. Lígia, muito bem-vinda, muito obrigada por ter vindo, eu estou muito feliz. É uma honra estar aqui, ser lembrada, né? Conseguimos. Foi difícil, mas arranjamos um tempinho, estamos aqui, conheço você, né, desde a gente não era da mesma turma, mas o Mackenzie proporciona isso, né? A união e... A gente se aproximou. E a gente se aproximou até depois, na carreira, né? Porque a gente foi uma oportunidade, porque você sempre foi especialista em direito tributário, né? Não, foi um colega. Era o Luiz Paulo. Que apresentou seu esposo, o doutor Alberto. Que é um irmão de uma amiga minha de muitos anos. E você acha que trabalhava no escritório dele. Eu trabalhava com ele, né? Com ele no escritório. Foi. E aí eu falei, não, isso... A Luísa era do Mackenzie, aí retomamos. Verdade. E foram muitas parcerias aí de tributário para mim. Meu escritório é a doutora Heloísa, porque até antes de começar a gravar, a gente estava comentando, falando, né? Que da eu acho que para quem está começando, é muito importante isso, ter humildade. De reconhecer que quando a gente se forma, a gente acha que a gente vai abraçar o mundo, porque a pessoa quer dinheiro, né? Fala assim, não, eu quero né? Quero um contrato, então faz tudo, né? Só que aquele advogado bombril que a gente fala, não faz nada. Pera, como é que é advogado? Bombril, né? Que faz tudo. 1001 utilidades. Você não consegue focar, né? Não, você tem que reconhecer, às vezes, isso é lógico, que quando a gente faz a graduação, nós temos acesso a todas as áreas. Mas a gente tem acesso superficial. É só a prática mesmo que a gente vai se aprofundar nas dificuldades, nos casos, né? Você sabe que eu costumo falar? Quem faz tudo não sabe nada. Não sabe nada. Então, é essa questão que fez nos aproximarmos, né? Porque direito tributário é uma coisa que toda empresa acaba tendo um problema ou precisa. A gente tinha a parte de empresarial um pouco, só que não no direito tributário, e foi quando a gente se aproximou. Não, e teve um outro ponto em comum também. A tua cunhada foi minha aluna. E a minha cunhada foi sua aluna. e uma vez eu estava viajando de férias, eu encontrei com ela no aeroporto. Qual a chance de você encontrar a pessoa, né? No aeroporto. Porque é muito aleatório isso. Sim. Entendeu? Então, aí tinha que ser. Tinha que estar junto. É. Essa que é a verdade, né, Lígia? Tinha que ser. E aí, antes da gente começar aqui a gravar, a gente estava batendo um papo bem legal, hein? Que você estava contando. Que você começou... Por que você resolveu fazer direito? Eu sempre quis. Você sempre sabia? Desde pequena. Ah, é? Não acredito, que legal! Desde que vi aqueles filmes, novelas. Eu sempre gostava da defesa, né? De você estar ali. Então, se eu te falar que desde uns 10 anos, ninguém na minha família é advogado, não é para falar que eu estou trilhando um lado familiar. Não houve ingerência porque ninguém é. Você foi a primeira. Fui a primeira. E aí eu sempre quis, era uma coisa que eu sempre, desde pequenininha, eu falava que eu queria ser. E consegui, entrei, né?
Acho que por isso também você consegue alcançar os seus objetivos, né? Porque você tem que fazer o que você gosta. Tem que abrir no... Ah, é verdade. Né? Se você vai que ter porque a o pai motivação. ou a mãe, ou uma tradição, às vezes a pessoa não gosta, né? Você tem que ir em busca do que você gosta, porque é uma faculdade difícil, não é uma faculdade. Ah, tem que ler muito. Eu sempre eu tô com um filho para fazer vestibular ano que vem. Ah, que legal. Então tem que ler muito. E ele quer fazer o quê? Ele já sabe direito? Ele vai seguir? Vai seguir. É. Mas ele, desde pequeno também, os professores, sem saber que... E o meu marido também é advogado, mas sem saber, as pessoas falam, o Ricardo vai ser advogado. Porque tudo ele argumenta, né? Então, tá no sangue dele mesmo argumentar. Ele sempre tá argumentando, ele não aceita um não. E ele sempre busca argumentar alternativas e defender o que ele acha que tá correto. Então... Isso é importante, você se achar, não ficar preocupado se vai ter muito livro para ler, porque geralmente os jovens se esbarram, porque eles não têm o hábito da leitura, né? Então, mas vai ter que ler muito? Mas assim, quando você gosta, a coisa anda. Claro que vai ter no meio da faculdade, uma hora você fala, será que eu fiz a escolha certa? Umas aulas, às vezes, são umas aulas um pouco maçantes, né? Que Total. Você fala, ai, será, né? Eu tive muita dificuldade, sabe em quê? Em direito penal. Eu gostava. Penal, para mim, foi a matéria... Penal e processo penal foram as matérias que eu mais estudei na vida, durante a graduação. E as que eu tirava as menores notas. Eu gostava do direito penal. Nossa, nunca quis seguir carreira. Era uma tortura. Quando eu fiz estágio, eu fiz nos órgãos públicos, então eu fiz estágio praticamente... Você fez defensoria? Público. Você fez MP? Fiz MP, o meu estágio, a minha... Mas você fez o MP penal? Qual que era? Gravitei em todas as áreas. Tá. Porque eu queria aprender. Então, eu fiz direito de família, fui no direito na Barra Funda, né? O criminal pesado, lá na Barra Funda. Fiz fazenda pública. Nossa, é legal. Então, porque eu queria entender, né? Um pouquinho de cada. E eu gostava, assim, porque os escritórios, né? Eles acabam consumindo um pouco no estágio. Você não consegue estudar, às vezes, o que a demanda da faculdade, né? Os escritórios grandes, às vezes, não deixam você sair mais cedo, porque você tem prova, né? Tanto que agora tem uma... Agora, já faz tempo, tem uma regulamentação, né? Então, mas na nossa época, não tinha, né? As pessoas que trabalhavam nos escritórios grandes eram praticamente funcionários, né? Então, eu optei pelos órgãos públicos, pelo Ministério Público, porque ele tinha... flexibilidade. Claro, o salário, eu lembro até na época, não pagava gasolina. Era uma bolsa estudo. E aí, como que você se virava? Então, eu tive o apoio da minha família. E fui um aprendizado. Tanto que quando eu saí de lá, eu falei, eu acho que eu quero seguir a carreira. Né? Do MP. Porque era a minha realidade. Que você via, né? Era a minha vida, né? Fazia denúncia, aparecer, a gente fazia tudo, né? Mas aí eu fui pro cursinho. No cursinho... a realidade mesmo ali, e o pessoal estudando, focado, não que eu não gostasse de estudar, mas eu não me identifiquei com os colegas, com o ambiente, era uma competitividade muito forte, não tinha parceria, cada um, se você perdia o que o professor estava falando, o outro já punha a mão, sabe? Acho que achava que sempre estava um passo à sua frente. Aí eu comecei a repensar, e tinha o fato de morar longe da família também, né? Você sabe que você me fez lembrar um negócio? Meu pai sempre foi o meu mentor de carreira, né? Sim. Foi por conta dele que eu fui estudar direito, que eu fui... E ele falava assim, filha, você é mulher, vai fazer concurso, vai não sei o quê, né? A estabilidade, tinha toda essa questão. Ele me fez fazer concurso para o Ministério Público. Então. Aí eu sentava, estudava, porque tinha disciplina em casa para sentar e estudar e tal, né? Eu nunca cheguei a fazer cursinho. Mas eu sabia que eu sempre quis ser advogada. Então, aí no meio do cursinho... Mas se eu te falar que eu passei na primeira fase do MP, entreguei para ele, falei, passei, agora dá licença que eu vou advogar. Aí nesse dia ele entendeu que eu... Não, porque não era o ambiente que eu queria também. Porque aquilo, se você pensar em termos financeiros, lógico, no começo de carreira... Para quem está começando, é excelente. Né? Hoje não mais, que eu acho que você tem que ter o tempo de... 3 anos de advocacia, se eu não me engano, tem o probatório. Pro MP? Eu acho que, se eu não me engano, tá assim. Na nossa época, não. Você saía, Não, saía, tinha que passar e pronto. Então, lógico que era convidativo, né? Você sair ganhando bem, né? Assim.
Mas aí eu vi que aquilo não era o meu ambiente. Aí no meio, assim, eu tava fazendo cursinho, um colega do meu pai, era um advogado até mais velho, foi na época do PDV da Banespa. Foi um volume enorme de ação trabalhista para ele não estava dando conta. Ele sabia que eu estava recém-formada. Para quem não sabe, o que é PDV? É aquele programa de demissão voluntária, que o Banespa, na época que foi vendido, né? Então, eles fizeram esse para as pessoas aderirem. Só que tinha muito problema trabalhista, era muita hora extra, desvio de função, o banco tinha muito disso. E ele não deu conta, ele falou assim, olha... E claro, eu era recém-formada, eu aceitei as condições, né? Eu te passo 40 processos na sua mão. Falei, mas eu acabei de me formar. Não, você vem uma vez por semana aqui, eu te ensino como fazer, mas você vai fazer as audiências, você vai fazer tudo. E toca, só, claro, 50% é meu, porque o cliente é meu. Eu falei, tudo bem, né? Você está começando. Melhor 50% do que não entrar nada. E assim comecei a advogar. E adorei. Larguei o cursinho. Leva tempo, né? E aí você tem trabalhista, você tem muito contato, né? Tinha audiência, essas coisas todas? Tinha audiência, era na época que cada fora era ali no centro, Nossa, então era Rio Branco, Ipiranga, Aurora, ali na... Eram os piores prédios, gente. Então, você andava ali, eu tinha audiência praticamente todo dia. E fazendo, e banco recorre de tudo, então você tinha tudo. E eram audiências com instrução, o banco não faz acordo. Não. Eles levam até Brasília. Adendo, você que está aí, assistindo, que é daqui desse período aí dos anos 2000 em diante, esses prédios trabalhistas, eles estavam concentrados no que é hoje a Cracolândia, tá? Não era Cracolândia na época, mas já era o centro velho da cidade. Santa Efigênia era Santa Efigênia. Era um horror já andar ali, tá? Era. Aqueles elevadores então, você imagina recém-formada andando naquele ambiente. Gente, mas eu adorava. Não agrega ao camarote. Eu adorava, porque eu tava aprendendo. É lógico. E até que eu comentei com você, morrendo de medo de fazer uma coisa errada. Não, uma audiência, né? Porque eu tinha a responsabilidade que os clientes eram dele. As pessoas confiaram nele. E ele tava dividindo comigo. Era uma responsabilidade grande, né, de eu estar... Aí ele falou, eu falei, mas como que eu vou fazer, né, a primeira... Ele, lembre disso. Então, para você que está começando, foi uma dica importante. Ele falou que na cível, o autor senta do lado direito do juiz, né, lá na mesa. E ele falou, juiz trabalhista, lembra que o reclamante está no coração dele. Então, na hora que você sentar, você tiver dúvida, você lembra do juiz do lado esquerdo, do coração, reclamante do lado esquerdo. Eu nunca mais esqueci, foi pra vida. Eu entro até hoje, eu lembro quando eu faço alguma audiência trabalhista, que de vez em quando aparece, eu lembro disso. Porque esse negócio da gente entrar na audiência... É automático, né? Se você... Não, eu pelo menos... Você trava. Você pode ter 20 anos de experiência. Exato. 30 você trava, porque o juiz... Pra que lado a gente vai? E sempre tem a pressão, né? Você tá ali com o cliente... Processo, não sei se você chegou a fazer trabalhista, Fiz uma caixinha, nunca mais. É uma caixinha surpresa, porque você conversa, claro, você não vai instruir, não pode, é verdade, mas você conversa e às vezes saem uns absurdos, você fala da onde a pessoa tirou... um negócio desse. Eu lembro uma vez, numa audiência, tinha um senhorzinho, a gente tinha conversado, trabalhou, papai, então o senhor vai lá, o senhor fala a verdade, só não pode mentir, tá? Tá bom. O juiz, o senhor trabalhou com o fulano? Trabalhei. E aonde que era? Ele trabalhava na frente do clube e eu atrás. Então, você não via ele trabalhando? Não. Acabou, né? O juiz olhou pra mim, insiste. Eu falei, não. Olha, então, fala, doutora, o que é isso? Pelo amor de Deus. Então, você às vezes é pego nessas coisas. Às vezes? E aí foi, né? Nisso foi uma grande experiência pra minha vida. Aí, quando você começa a fazer trabalhista, começam a gravitar outras coisas. Começam a vir empresas também. Tá. Foi onde eu cheguei no direito empresarial. Que aí você pega uma empresa para assessorar, vai para outra empresa para assessorar. E aí você acaba chegando onde muitas vezes eu procurava você, que as empresas queriam tributário. E eu não fiz, é uma matéria que na faculdade eu nunca me identifiquei, não gostava. E eu sempre fui
até hoje eu sou a favor de parcerias, né? Que eu estava te falando. Ah, sim. Se você não sabe fazer, vai com o seu colega, deixa o cliente satisfeito, que o cliente vai voltar. Exatamente. Né? O cliente volta. É pior você pegar, não saber o que está fazendo, errar e acabar e até se prejudicar no mercado. Você não sabe o que você está fazendo. Não. Você vai gastar um tempo que você nem tem para estudar, para fazer. A chance de erro é muito maior. Grande. Então, né? assim, quando a gente escolheu a profissão, as pessoas confiam a vida, né? É confiança. É uma confiança. Você batalha a confiança da pessoa. E se a pessoa te escolheu, você tem que retribuir ela, né? Com o seu melhor. Lógico, a gente não pode garantir nada, né? Eu sou muito sincera. Né? Eu vou ganhar? Eu falo, olha, você tem chance de ganhar. Só que hoje a jurisprudência tem para o seu lado e para o outro. Agora, o que o juiz... A gente vai defender para que ele adote o nosso posicionamento. A resposta clássica é depende. Não tem como a gente garantir o que vai sair da caneta do juiz. E às vezes o cliente nem fala tudo. Eu acho assim, que eu sempre falo assim, o advogado que promete o êxito, você já desconfia. Não, tem que desconfiar e muito. Porque tá vendendo fumaça. Você faz o seu melhor. Lógico, você não vai chegar e falar, você perdeu. Porque se é uma causa perdida, eu particularmente, eu falo, eu não entro. Eu não sou a favor de ganhar os honorários só para ter o cliente. Sim. Tá? Então, se eu vejo que não tem, eu falo, olha, não compensa entrar. Vamos falar de causa perdida. Vamos falar sobre isso. Tem causas, por exemplo, tem situações que às vezes o cliente precisa de uma representação. Sim. Aí é diferente. Ele tem ciência. Você fala, caramba, às vezes o cliente está até errado. Existe muito caso. E ele precisa ser representado. Às vezes a gente pega, hoje já na parte de direito imobiliário, tá. Né? Os mutuários, né? Tá, legal. Hoje é uma realidade. Que não pagou. O que é o mutuário? É o contrato de financiamento do banco. Isso. A pessoa deixou de pagar. E os contratos de financiamento é pela lei de alienação fiduciária. Uhum. E perde o imóvel rapidinho. Perde. Só que tem algumas situações que a gente pode discutir. A questão da notificação pessoal, se a pessoa não recebeu a notificação pessoal do leilão. E tentar purgar a mora. Tem algumas discussões que dá para a pessoa fazer. Mas tem muito cliente que chega para mim e fala assim, eu preciso de um tempo. Eu preciso... de um tempo para capitalizar, para fazer o pagamento. Eu sei que eu vou perder, ou às vezes eu não tenho dinheiro. Eu preciso do tempo só para eu não ter que sair do imóvel agora. Então ele já sabe que ele vai perder o imóvel. Que ele vai perder. E às vezes tem uns que têm êxito mesmo, né? É uma matéria difícil, os tribunais são rígidos com isso, mas sempre tem aquela jurisprudência lá. Que a gente acha que salva. Que acha e salva o cliente. Aquele lá, o tribunal olha e acolhe aquele acordo que você jogou lá e vai. Então, assim, essas causas, o cliente, ele ter a consciência de onde ele está pisando. Eu acho errado você saber no seu íntimo que é uma causa perdida e não passar isso para o cliente, né? Não, isso tem que ser muito claro. Tem que ser muito claro, porque é o que a gente falou, trabalha com a confiança. A pessoa não pode estar, não, eu já ganhei, você lá dentro, você sabe que não vai ganhar nada. Então, você tem que mostrar os riscos, falar, olha, aqui é difícil, né? São mostrar muitos as dificuldades, fatores, né? Que envolvem, vamos falar assim, de um processo judicial, são tantos fatores que envolvem, porque tem a documentação, tem tudo, que né? muitas vezes é falha, né? Sim. Porque as pessoas não têm tudo, a não ser que seja um psico que guarda absolutamente tudo, que formaria. Aí tem tudo. Às vezes a pessoa não tem o dinheiro. Não tem o dinheiro, não é? Aí você vai lidar com a interpretação do juiz ou do assessor dele que vai fazer processo, tem a parte contrária, entendeu? Eu acho que são muitos fatores para poder prometer um êxito. Não, e às vezes, claro, você não vai chegar para o seu cliente e falar, olha, não, pega o... Não, mas você mostra as dificuldades. Mostre as dificuldades para eles. Mostrando, olha, realmente, né, é difícil hoje ter um posicionamento jurisprudencial, uma corrente muito forte, desfavorável. A gente vai trabalhar, a gente vai fazer o nosso melhor, só que você tem que ter consciência
do que pode acontecer. Claro, a pessoa te procurou, você vai dar o seu melhor. Sem dúvida. Sempre. Nem que se for um acórdão favorável a ele, você vai batalhar com esse entendimento e buscar o seu melhor para o êxito. Aliás, eu acho que essa que é a graça do direito. Sim, é você trabalhar com as dificuldades. Só que você tem que sempre falar a verdade, né? Eu acho que mentir para o cliente, você começa mal. Ô, Lígia, falando desses casos de mutuários e dessa área imobiliária, qual um caso aí interessante que você pegou assim que te marcou bastante nessa área? Então, eu acho que um caso bem interessante, eu vou falar até de leilão, né? De Tá. condomínio, porque eu acabo gravitando, né? Imobiliário, o que engloba o meu serviço, né? Isso, Então, eu explica. vou nessa parte de mutuários, Mutuários. que vêm e eles querem... E a gente entra com consignatória, com anulatória, né? Tentando êxito para eles. Uhum. Na parte de direito condominial, pelos condomínios, execução, né? Eu trabalho mais com os condomínios, com as administradoras de condomínio, então eu entro nessa parte de execução, que acaba chegando também às vezes no leilão, e a parte de assessoria para os arrematantes no leilão. Eu tive um caso muito interessante, porque as pessoas, trabalhar com leilão é uma parte muito interessante. As pessoas trabalham na emoção, né? Então você tá ali, então você tem que falar muito. Tem vários gatilhos mentais, né? E você tem que mostrar a importância da assessoria, a importância de você saber onde você está entrando, de ler um edital. Eu tive um caso, eu estava pelo condomínio, nesse caso. E não era uma pessoa inexperiente, era um fundo de investimento, que suponha-se que tem uma assessoria por trás. Especializada, né? Até. E ele adquiriu na Justiça do Trabalho. E a gente sabe, sempre ouviu, se você colocar no YouTube, leilão é uma compra originária. Ela é. Desde que você leia bem o que está escrito no edital. É o edital que rege. A vida do leilão... É o edital. É o edital. Aí lá, na trabalhista, tinha adébitos condominiais. Só essa frase no edital. Débito condominial. Ele estava adquirindo na Justiça do Trabalho. Era uma dívida do devedor trabalhista, penhorou o imóvel dele e eles compraram na Justiça do Trabalho. E tinha essa frase. Eles não levantaram quando era dívida condominial. Eles pagaram, assim, 500 mil no imóvel, era um imóvel de 1 milhão e pouco. Fizeram para eles, é um baita negócio. Super vantagem. Só que a dívida era de 650. E foi um caso assim que quando eu peguei no caso, eu falei, é aquele caso que você batalha. Foi uma honra ter ganho, porque... Mas e aí, como é que tinha foi? Um processo... Aí me esclarece, condomínio é obrigação propter rem ou não? Propter rem. Então... Só que tem editais que falam assim, a dívida tributária entra no 130 do CTN, o que quer dizer... vai se subrogar no preço da arrematação, então não é responsabilidade do arrematante. E alguns juízes falam que as dívidas condominiais, as próprias rem também. Só que ele não falou nada, o juiz. Ele só falou do tributário, aplicou o 130 e falou adébito condominial. Quando tem essa informação, o arrematante tem que ter ciência que ele vai assumir. E ele não tomou esse cuidado. E esse era um processo que, quando me procurou o condomínio, aquele friozinho na barriga, você fala, não sei. Porque tinha um processo já contra o devedor. Já estava em execução, evidente. Eles entraram com uma ação de cobrança. E não estavam conseguindo nada do cara. Encerrou a ação de cobrança, o juiz falou, não é o meio, vocês entrem pelo... Eu não estava advogando, já eram outros advogados. Eles me pegaram assim, a gente precisa receber isso. Eu entrei com uma ação de execução. Você estava pelo condomínio? Aí eu entrei com a ação de execução, falando, só que era uma dívida. Falei, a prescrição interrompeu. A partir do momento que ele entrou. Foi uma tese, assim, que eu falei, seja que Deus quiser, vai dar certo e vamos, e deu certo. A dívida, eles falavam, tá prescrita. Falei, não, foi interrompida pelas ações do condomínio. O condomínio nunca deixou de cobrar. Agora eu entendi. Entendeu? Aí ele falou, não, mas é dívida pessoal. Não é, é propter rem, e o condomínio nunca deixou de executar. E fomos nessa briga
de prescrição, eles falando que era compra originária, que eles não tinham aí, foi pro TJ, foi para STJ, eles estão, até ontem saiu o agravo, já que eles entraram com agravo regimental. Meu Deus! E perderam. Eles tiveram que pagar 650 mil. De condomínio. De condomínio. Então, foi um negócio furado para eles, né? Eles pagaram o preço de mercado. Por quê? Era uma simples leitura do edital. Sabe o que acontece também? Que eu vejo muito assim? As pessoas acabam fazendo os negócios, as parcerias por aí. Ah, não, eu vou fazendo, eu sei. Eu pego ali um consultor de negócio, eu pego, né? Eu pego um coaching, eu pego um mentor, uma coisa assim, e vai achando que está fazendo ótimos investimentos e não sei o quê, e esquece que existe uma advocacia preventiva. Sim. O advogado que ajuda o cliente a evitar o problema, eu acho que ele tem muito mais Principalmente em valor. leilão. Tá? No leilão ocorre muito, porque né? Porque o que está acontecendo hoje, o leilão, houve uma mudança de foco de investidor. Antigamente, o leilão era grandes investidores, né, que participavam, era um público direcionado. Nichado ali. Era um nicho. Hoje, o leilão virou uma oportunidade de compra. Então, você vê famílias comprando para morar. Ah, olha aí que interessante. Tá, então você vê aquela pessoa que às vezes pegou a economiazinha dela lá da vida. Da rescisão dela, não, eu quero investir. Tá. Então, são pequenos investidores, ou a pessoa está usando para negócio próprio, eu quero comprar um carro. Então, mudou completamente. Hoje, popularizou, vamos dizer assim, o leilão. E popularizou também o podcast. Porque estamos aqui. Não, sim, do leilão. Sobre isso. Tem muita Só gente que assim, aí quando que a gente fala, né, no YouTube, num curso, a gente dá a visão panorâmica da coisa, né? Só que o que é importante? Sempre para quem vai investir, você tem que ter uma assessoria. Porque tem às vezes, esses armadilhas no leilão, no edital. A vida do leilão é o edital. Então, você lê, você vai ver assim, você pega, o que é importante a pessoa? Vou comprar no leilão. Então, ela vai pegar, ver se tem alguma nulidade, se todo mundo foi intimado. Quer dizer, quem é leigo não vai conseguir acompanhar entendeu? isso. Porque às vezes a pessoa compra e vem depois a nulidade posterior. Vai perder. Vai perder o dinheiro. Volta o dinheiro, não vai perder, né? Porque num cancelamento vai perder o disponível, né? Eu tive mesmo uma senhora que nos contratou depois do leilão. Ela tinha o dinheiro, ela mora no interior, a filha veio estudar em São Paulo, ela pegou a economia dela comprando no leilão. Só que ela não tinha visto que tinha já até embargo de terceiro, antes. Claro, o juiz devolveu com todos os acréscimos legais, mas a filha precisava do apartamento e o dinheiro ficou lá preso. Então, assim, é importante você sempre ver. Aí eu vou entrar, a gente olha, entra que esse tá zerado. É uma ótima oportunidade. Olha. E uma coisa aqui que você está conversando, que eu fico pensando, é a educação do cliente. Vocês fazem isso? Sim. Porque o cliente saber, né, o que está acontecendo, como que faz. Eu faço isso muito com os meus clientes, assim, no escritório, principalmente aí na área empresarial, de dar condições, falar, olha, esse daqui é o caminho. Sim. Você tem que seguir assim, 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 para você não ter problema. Nós até fizemos um e-book. Olha que legal! A gente fez um e-book para a pessoa ter uma cartilha do que ele precisa olhar, né? Se ele fosse aventurar... Qual que é o mínimo, né? Se ele fosse aventurar, assim, que a gente não aconselha, mas às vezes... o que você precisa ver? Qual que é o mínimo que você precisa ver? Qual o mínimo que você precisa saber, né? Tem o débito, o juiz falou que vai subrogar, são termos, o que a gente brinca, né? A gente tem que desmistificar o edital. A pessoa que é leiga, ela não sabe o que é 130 do CTN. Imagina, esse o que é subrogar na arrematação, não sabe o que é propter rem. Não. Vem essas perguntas básicas para nós, mas o cliente fala, o que é? O que eu faço? Uma pergunta que as pessoas fazem pra gente, arrematei. Eu posso ir lá hoje? Eu posso ir amanhã lá, bater para entrar? Não. Não.
Você tem que ter emissão na posse, o juiz tem que te autorizar a entrar. Ah, mas eu já paguei. Mas tem todo um ritual. Sabe o que eu ia falar? Era essa expectativa. Porque quando a gente compra qualquer bem... Você quer entrar. Você quer usar. Você quer ir. É o carro novo, é qualquer coisa. Ah, mas eu sei que tá vazio. Falei, não, você sabe que tá vazio. Mas se a pessoa deixou alguma coisa lá dentro, você não pode arrombar. Você vai ter que ter uma autorização judicial para entrar. Então, é tudo isso que a pessoa, às vezes, não sabe. E depois vai precisar do advogado para pedir emissão na posse, para agilizar, às vezes, porque a gente sabe que tem processos, fóruns e cartórios que são demorados. Se você não fica em cima lá, o seu juiz, ó, tá aqui. A carta de arrematação, por favor, né? Emite a carta para a gente ir para emissão na posse, você tem que ir lá, despachar, tentar dar esse prosseguimento. Vamos falar um pouquinho desse bastidor? Os embargos auriculares que a gente fala, né? Ir lá despachar com o juiz. Embargo auricular, teve um colega que falou aqui outra expressão que eu esqueci. Você lembra que tinha falado? Não era embargo auricular. Vou falar de uma outra coisa também que eu achei super interessante, mas assim... Esse trabalho que não é só estar ali no computador e fazer a petição, né? Eu acho que tem muito disso também. Eu acho que é advogado da nossa geração, né? Não só advogado com o nosso tempo de formado. Eu acho que está muito ligado ao perfil, sabe? Eu acho que os jovens hoje estão mais assim. Eles acham que fez a petição. Tá tudo certo. Tá ali o juiz vai no tempo dele. A gente essa impressão? Eu acho que a gente que tem mais tempo aí, sabe que se você não for dar lá uma cutucada lá no cartório, que às vezes é o diretor do cartório. Muitas vezes é o diretor, é o assistente. Então você tem que garantir, chamar o diretor, despachar com o diretor. Despachar com o diretor, encostar o umbigo no balcão. No balcão e falar, porque às vezes o despacho tá vindo dali. Ele que tá, não ele despachando, mas ele tá dando todo o subsídio pro juiz. Ele que fez a prévia do processo. Ele que vai falar. Ele que vai falar o que está acontecendo. E o juiz vai dar uma lida ali, até pelo volume de coisas, né? Claro. O juiz está ali fazendo audiência. Se ele tem um volume, ele não dá conta, não é uma crítica. Imagina, a gente entende, é a realidade. E você, então, às vezes, diante da importância do caso, né? Eu, pelo menos, vou no cartório, falo com a diretora no cartório, depois eu falo, posso falar com o juiz? Vou lá, falo com o juiz. Falo pro juiz que eu já conversei. Isso é importante. Eu já conversei, inclusive, com a diretora do cartório. Ela que pediu para eu vir aqui. Isso, eu já conversei pra ele saber que você já foi. E ela falou para eu vir aqui. Despachar com o senhor também. Claro. É importante botar o umbigo no balcão, gastar a sola de sapato, sair ali, sabe, da frente do computador e mostrar mesmo a cara. E hoje, com a pandemia... Isso é importante, gente, porque a gente... perde, né, esse contato. O que você ia falar com a pandemia? Com a pandemia houve uma mudança. Muitos juízes estão fazendo despacho virtual. Então, eu odeio o balcão virtual. Você não precisa... Não, mas eu já fiz juiz que atendeu da casa dele. Ele atendeu, mas assim, ele me atendeu. Não importa. Tá bom, atendeu. Foi ele que falou. Foi o próprio juiz que te atendeu? O próprio juiz atendeu e eu conversei com ele, despachou. Você tinha que agendar. Tudo bem, agendou. Você tem que tentar. Você não tem que ter medo. Claro, eu não sei, né, quem está começando, a gente fala que advogado, promotor, a gente não tem hierarquia, realmente não tem. Não. Mas, na hora de conversar com o juiz, sempre muito educado, doutor, senhor, não é chegar com intimidade. Eles são extremamente vaidosos, não são promotores, eu trabalhei, fiz estágio com eles, então eu sempre com respeito ali, excelência, com licença, não estou atrapalhando o senhor, posso despachar, é educação básica. É um protocolo. Não, porque a geração, às vezes, é difícil, né, a gente vê a nova geração até falar senhor, né, tudo você, os jovens, né, assim, então... Quando eu entrei no Ministério Público, 3 promotores sentaram comigo. Falaram, para trabalhar aqui, então, assim, por mais que a gente dê liberdade, é senhor, senhora, doutor, doutora, assim, isso também foi pra vida, sabe? Eu falei, olha, gente, por mais que ele dê a liberdade, ele te chame de você, não somos amigos, né? É profissional. Porque tem uma coisa, né?
tem uma formalidade? Da carreira. Tem. Tem. E que pode ser que, por exemplo, dentro ali do seu ambiente de trabalho, você, o teu sócio e tudo mais, você pode tirar essa formalidade. Claro, mas na frente de um cliente, eu sempre falo isso para a equipe. Gente, por mais que seja um cliente amigo meu. Exato. Ele tá ali, vocês sabem que ele é meu amigo, mas ali ele é cliente. Exatamente. Então você não vai entrar na sala, me chamar, sei lá, meu marido Beto. Não, amor. Não. As pessoas, eu trabalho com meu marido às vezes. Nunca vou entrar numa sala de mão dada ou chamando por apelido. Ali é doutor. Eu falo. Exato. Eu trato ele. O Alberto, né? Converse com ele. A gente tem toda a carreira exige isso. Então, quando a pessoa for entrar, ela tem que saber isso. Eu acho que muitas vezes também o cliente gosta muito, ele até espera, né? Existe aquela figura do advogado. Exato. A figura do juiz, a figura do promotor, existe isso. É meio romantizado. Eu tive um cliente que ele me ensinou uma coisa. Quer dizer, eu já sabia disso, mas ele falava assim para mim, isso no comecinho dos anos 2000, tá? Ele falou assim que mesmo quando ele trabalhava em casa, ele colocava o terno e gravata, ele não era da área do direito, mas ele colocava o terno e gravata para honrar a profissão dele. Olha que legal. Não é bonitinho? E aí, isso me marcou tanto. Então, mesmo quando eu tô trabalhando sozinha, eu não tô, lógico, não tô assim, né? Não tô montadona, mas eu tô sempre no meu melhor naquele dia. Eu também. Porque vai que, mesmo né? Quando esse perfil de home office que a gente teve, esse período aí, então eu sempre ponho. Engraçado, né? Eu até me maqueio. Porque eu acho que se eu me acho relaxada, assim, se eu ponho uma roupa importante isso. Até para mim mesmo. Até porque o advogado, a gente nunca sabe quando o cliente vai ligar. Quando o cliente vai entrar, e ou agora quando você tem com o tal do WhatsApp, tem cliente que liga de vídeo. Tem. E aí você tá lá toda descabelada. Então você tem que estar pronto. Com o pitotinho na cabeça. Tem cliente que liga de vídeo para conversar. Tem. Assim, posso te ligar agora? É muito importante. E posso falar? Eu sou uma que adoro ligar de vídeo. Também. Porque eu gosto de ver, né? Então, a gente sempre tem que estar pronto, né? Quando você também falou, por que o direito, né? Quando eu escolhi lá atrás também uma coisa, eu sou muito família. E eu sempre quis, né? Sonhei, né? Casar, ter filhos e tal. E eu achava importante também eu ter essa participação na vida deles. Então, eu queria ter essa flexibilidade também. Então, eu sempre trabalhei por conta. Você sempre foi autônoma? Sempre fui autônoma, desde que eu comecei. Porque eu queria, quando tivesse, me descabelar, né? Que a gente se descabela, porque é um monte de coisa ao mesmo tempo. Mas de me programar para estar lá na porta da escola para ir buscar. Você sabe que essa qualidade de vida e mandar na própria agenda... não tem preço. Não. Então, assim, claro, no começo da carreira, eu trabalhei, lógico, um pouco, eu fui para uma área até do que você falou do direito eleitoral, do direito político, eu trabalhei na Secretaria da Agricultura, trabalhei na Assembleia, recém-casada, tudo, né, trabalhei, tinha horários. Mas depois, quando já foi filho, aí me dediquei mesmo para o ramo, para o autônomo, e lá fiquei, porque eu achava importante eu poder conciliar. Né? Faz diferença, né? Faz diferença. Não é fácil. Às vezes é 8 horas da noite. São escolhas, né? Eu tenho prazo, estou fazendo, de casa mesmo. Mas eu fui buscar na escola. Eu fui lá, vi chegando, almocei com eles, ou quando não dá, ligo. Estou participando da vida também. Você está presente, né? Estou presente. Você sabe, eu não sou mãe, mas eu sou filha. É. E eu tenho uma extrema preocupação... Ixi, minha mãe vai ver esse vídeo. Ela não sabe disso. E eu tenho uma extrema preocupação de estar presente na vida dos meus pais. Sim. E é uma escolha que eu fiz justamente para isso. Eu tenho colegas que estudaram com a gente na faculdade. A pessoa tá super bem sucedida. Né, de escritórios grandes, só que assim... Não tem vida. São escolhas, né? Não tem vida. Sai, vai dar aula, chega meia-noite. Não tem vida. Não critico.
cada um sabe. É a escolha que faz. Cada um sabe a escolha, o objetivo de vida, né? Claro, hoje, você se julga bem-sucedida na sua carreira? Boa pergunta. Você se julga bem-sucedida, Lígia? Julgo. E por que você faz essa análise? Que eu acho que foi uma evolução, né? Eu nunca desisti. Não foi fácil, gente. No começo não é fácil. Ainda mais assim, chegou uma hora, eu e meu marido, os dois ali, chega uma hora que ser autônomo é difícil. Lógico que é. Você não vai ter o fluxo mensal, você não vai ter seu lerite. Não, exige disciplina financeira. Disciplina financeira não é fácil. Então, eu vou me formar, abrir o escritório e ganhar dinheiro? Não. Não vai, a pessoa tem que saber isso. Né? Então, foi um tempo, claro. Família é tudo, né? Tivemos suporte também, nos ajudaram, confiaram no nosso trabalho. E hoje a gente, graças a Deus, meu marido é leiloeiro, foi para esse ramo e a gente acaba sempre gravitando, né? Sempre trabalhamos juntos. Hoje eu faço assessoria, né? Acabamos focando bastante no leilão, nessa parte de direito imobiliário. Administradora de condomínio também, né? É muito legal. Que também eu acabo trabalhando muito com eles. Tudo gravita na mesma coisa, né? Que a execução chega no leilão, o mutuário chega no leilão, o arrematante. Então, você sempre está nessa parte de direito imobiliário. E quando eu fiz lá, sem pretensão nenhuma na faculdade, a minha monografia... Foi sobre o quê? Responsabilidade civil do condomínio. Ai, não acredito! Sem pretensão nenhuma, que hoje, depois de tanto tempo, eu tô nessa área. Olha, até me arrepiou. Eu fiz com a Lígia, minha xará. Professora de direito civil. E estamos aqui hoje. Mas assim, você não pode desistir. Que dificuldades vão ter? Se você estiver no escritório particular também, trabalhando como funcionário, também vai ter dificuldade. Todo dia. Todo dia. Cobrança, você vai ter lá e vai ter no autônomo. Você se cobra. O seu cliente te cobra. Eu acho que sendo autônomo a gente se cobra até mais, né? Não? Até mais. Você precisa, né? Uma coisa que você falou de se dar o melhor, de pesquisar e buscar aquela jurisprudência, aquele acordo, aquela decisão lá no fundo. Não é? Você tem que achar, e você vai achar. Porque isso é o que encanta no direito. Vai ter uma decisão. Sempre tem uma Sempre que vai salva ter o fim uma do lá dia. que vai te ajudar. Sempre tem. Pode ser 1%, majoritária é outra, mas vai ter aquele lá. Quando você lê um acordo, vê se não tem o voto ao contrário, porque o outro... boa dica. Sempre tem, às vezes não foi majoritário, não foi unânime. Tem lá o outro que pediu vista, um voto, e lá ele já coloca um monte de jurisprudência que ele fundamentou o voto dele. Com uma posição favorável à tua. Com uma posição favorável à tua, você já vai lá nos... Sempre, você tem que... Tem que escavar, né? Tem que escavar, ser inteligente. Uma coisa que às vezes que eu faço muito também, eu vejo o acórdão, eu pego o número do processo, que é eletrônico, se não é segredo de justiça, eu entro nos autos do processo. Pra gente ver, né? Pra ver exatamente o que aconteceu. Ler a sentença. Qual foi o ponto de virada, o que foi o né? Pra ver o que dá ali pra gente... Acho que isso que encanta. Pelo menos é o que me encanta. Né? É a graça, não é monótono. Cada caso é um caso, cada cliente é um cliente. É verdade, isso é verdade. E muitas vezes as pessoas falam, você se envolve emocionalmente? Boa. E aí? E eu falo, claro, tem situação, mas não pode. Assim, você pode se compadecer, porque se você... Você tem empatia. Empatia. Mas se você se envolver emocionalmente, você não vai dar o seu melhor. Você vai se envolver no problema. E a pessoa te procurou para ser a solução. Não o seu problema junto com ela. É aquela metáfora do lobo da estepe, né? Você tá ali com uma visão de cima para ter ali você tá olhando de cima para ver o macro, né? Mas tendo a empatia da posição do seu cliente. Sim, eu já chorei com o cliente. Eu sou a maior chorona da face da terra. Eu choro com ele, mas assim, eu não posso deixar aquilo me atrapalhar. Afetar. Porque se eu levar aquilo para dentro da minha casa, para dentro da minha vida, eu não vou conseguir raciocinar no que eu preciso. Eu preciso focar ali. Não ser fria, mas eu tenho que estar focada. Teve alguma situação dessa que te desestabilizou, Lígia? Que você lembra, assim?
Olha, não foi nenhum caso assim que eu vou te falar de cliente, né? De família mesmo, que eu tive que entrar. Não era uma área minha, Tá. mas meu parente chegou e falou, eu quero você. Eu falei, mas eu não atuo nisso. Não, mas eu confio em você. E se eu perder, tudo bem. Então, e era importantíssimo. Era aprovação para conseguir o tratamento. Então, aquilo assim, eu dei o meu melhor, mas com medo de dar errado. É, porque a gente sabe que pode vir, né? E o não ia ser muito doído para ele, para mim. E para você. Então, assim, deu certo. Ai, que bom. Mas foi que eu me envolvi. Agora, com o cliente, assim, Claro, às vezes a gente fica triste, principalmente quando a gente trabalha nessa parte de direito imobiliário. Você trabalha com a pessoa no pior dela. Então, você está executando. Então, a pessoa tá quebrada. Você está executando o condomínio. As pessoas, às vezes, não têm bem de família, né? Execução de condomínio. Então, a pessoa... Vamos falar a verdade, ninguém fica devendo porque quer. quer. Só que, assim, eu já ouvi muito de cliente e precisei ser rígida, de devedor que me ligou. Você não tem coração. Fala assim, olha, eu fui contratada para fazer isso. Lígia do céu, teu nome... Desculpa falar, teu nome deve estar na boca do sapo de muita gente. As pessoas... Aí a pessoa... Eu consigo o quê? Eu tenho que sensibilizar o devedor e muitas vezes eles mostrar, entendem. né? Eu falo assim, olha, eu não estou indo atrás de você. Eu fui contratada. A pessoa me contratou para esse objetivo. Porque não é então, eu gostaria que você me entendesse parte. Que é a minha profissão. Eu não estou fazendo isso para te prejudicar. Então, mas é difícil. As pessoas te ligam, te questionam. Porque você é desalmada que você aplicou juros. Você fez honorários. Você tem coragem. Então, se a gente se envolve emocionalmente, você não trabalha. Tá certíssimo, nessa área que eu tô, emissão na posse, já chegou o caminhão encostar. Não vou, tá? Você não vai lá acompanhar. Eu falo pro meu cliente, quando precisa muito, assim, eu escalo alguém, nesse ponto eu já não gosto de estar ali vendo também sair. Mas já teve caso que precisou encostar o caminhão com a polícia para tirar. Então, é dramático demais, é dramático, né? Mas faz parte da nossa profissão, né? A gente tá ali. Nós temos um cliente também que está sofrendo pela falta do dinheiro. Um condomínio que está arcando com a... E condomínio não é só... Você que está devendo, você que está assistindo, que não é da área do direito, é que nós não somos cruéis assim, tá? Porque o condomínio é o coletivo. É a massa condominial. Então, tá se um não paga... Todo mundo tá pagando por aquele. Tá pagando. Não é justo. Nem um pouco. Porque aí imagina o outro. Se todo mundo fizer isso, o condomínio quebra. E tem funcionários que tem também... Tem funcionário, tem obra. Às vezes tem conta despesas ordinárias que a gente chama, que é o funcionário que precisa do dinheiro também. Às vezes tem rateio, né? De conta de consumo. Então, todo mundo tá pagando. Então, assim, Então, você se envolver emocionalmente nessa área é meio complicado. Que nem se você está assessorando um arrematante, vai ter a emissão na posse. Só que para chegar aonde chegou, a pessoa não caiu do paraquedas, né? Não foi da noite pro dia. Não foi, teve todo um procedimento. E assim, quando você assume um contrato de financiamento, claro, a gente não sabe a vida de amanhã. A gente sabe, às vezes pode acontecer alguma coisa e a gente não tem o dinheiro para pagar. Mas leia o contrato, principalmente com o banco. A lei da alienação fiduciária é uma lei que permite uma agilidade muito rápida. É tudo extrajudicial. É cartório. Tá lá previsto, a lei permite. Notifica, não pagou, vai para leilão. Consolida, já perdeu a propriedade, vai para leilão. Então, a pessoa quando nesses assinar... contratos de alienação fiduciária tem a possibilidade de fazer seguro, caso a pessoa não tenha o dinheiro e tal? Tem seguro sobre esses contratos para o mutuário? Não, eles têm os seguros, mas deixou de pagar, tá claro. Eles vão notificar deixou de pagar, não tem jeito. Eles vão notificar você pelo cartório para purgar a mora, que eles falam, né? Eles te dão a chance. Não tenho. Vão consolidar e vai para leilão. Existem alguns bancos que demoram para fazer esse procedimento. Até dá um tempo, né? Porque sabe que... Mas não é vantagem. O mutuário sabe por quê? Que tem taxa de ocupação.
Ah. Então, a taxa de ocupação, que é como se fosse um aluguel, né? Uhum. Não seria o termo técnico, mas pode ter pessoa leiga aqui vendo, né? Ela vai vir desde a consolidação. E quando a pessoa arremata leilão, o banco transfere para eles. Então, o arrematante ele vai vir cobrando a sua taxa de ocupação desde lá. Então, a pessoa ficar ali achando que o Tá banco tudo não me bem? achou, tudo bem, eu vou ficando aqui, é um péssimo negócio. O banco sabe onde você está. Não, e vai perder e vai ter que pagar o tempo que ficou lá. Então, assim, não tenho dinheiro, não vou ter, sai. Ou negocia, né? Ou negocia com o banco, ou não fique lá achando que um dia a conta vai chegar. E a conta vem alta depois. E chega mesmo. E chega. Né, eu tenho clientes que chegaram e negociaram com o banco. Entramos com a ação e tivemos êxito no acordo. Pode acontecer isso, banco privado principalmente. Chegamos num acordo. É melhor, né, negociar com banco privado, né? Caixa Econômica esquece. Não tem acordo. O volume muito grande, né? E a Justiça Federal... É diferente. Ela é diferente e ela é bem rígida. Porque na estadual, você ainda tem uma nulidade por falta de intimação pessoal. Você tem vários entendimentos. Tem mesmo. Você consegue trabalhar. As anulatórias, as consignatórias. A Justiça Federal, você até entra, mas a de êxito é muito pequena, porque eles já... o contrato estava lá, estava escrito, você não leu, acabou. Eles são mais... Só que é um processo longo, né? A vantagem da Justiça Federal é essa. Vantagem, assim, que você fica mais tempo. O devedor ganha tempo só para Ganha tempo, assim, sair. Demora muito tempo para julgar. A Justiça Federal demora muito. O volume é muito grande, né? Mas sempre demorou, né? A Justiça Federal sempre foi mais demorada. Demora muito. Só que nunca negocie, não deixe, né? E para o arrematante, hoje, leilão eu acho que é ótimo. Você tem ótimas oportunidades, 60%, 70% abaixo. Você pode parcelar, né? Então, você vai comprar um imóvel, você vai estar parcelado, né? É vantagem desde que saiba exatamente a regra do jogo, Sim, né? desde que a pessoa faça a lição de casa direitinho. Que leia principalmente a sua cartilha. Leia o edital, gente. Leia o edital. Não tenha dúvida de perguntar. A vida do leilão é ali. E tira o escorpião do bolso para perguntar, para consultar um advogado, né? Eu acho que vale a pena. Vale a pena porque, assim, às vezes tem algumas nuances que o leigo não vê, mas às vezes a gente chega e fala, olha, isso aí não tá valendo a pena. Não entra porque não foi intimado lá, vai vir gente falar... Ou então tem, sei lá, outras coisas, né? Tem discussões que vão... Você pode até ganhar, mas vai demorar muito tempo. Você quer para agora? Qual é o seu objetivo, né? Não, eu vou encarar, tudo bem. Se demorar, tudo bem. E se perder, eu não me importo. Tem um investidor assim, eu vou entrar no jogo. Tudo bem, mas às vezes aquela pessoa que estava com o dinheiro ali... Que é só aquilo, né? Que é só aquilo, que não é parte do negócio dela... Vale a pena, né? Só que, assim, os leilões trabalhistas são excelentes. O leilão hoje é uma coisa... E os leilões hoje são todos eletrônicos, Lígia, ou tem presencial ainda? A Justiça trabalha, por enquanto, tá todos online, né? Eletrônicos, mas pode ser que eles voltem para o presencial, mas ainda não... Por quê? Tem uma discussãozinha, mas por enquanto eles estão online. Tá. É tudo muito simples, né? Tem gente que tem dificuldade até para entrar na plataforma do leiloeiro. Então, isso é importante. Acontece. Dei um lance errado. Calma aí, gente. Você não pode. Cuidado com o que você clica lá. Como você dá um lance errado? Você sabe que uma vez... Apertei o botão, foi. Aí, calma, né? E agora? Teve um cliente, não era meu, era cliente do escritório onde eu trabalhava. E um dos imóveis da família... tinha ido para um leilão de uma execução fiscal. Tá? Chegou no leilão da execução fiscal. Imagina quanto tempo não rodou. Então. Né? E aí, ele tinha muito interesse de ficar com o imóvel e tal. Eu falei, então, vamos nesse leilão. E era presencial, porque isso faz muito, muito tempo, tá? E aí, o que aconteceu? Rolou uma disputa cinematográfica nesse leilão. Ele levantava a mão. O ex-sócio, que era
inimigo, um desafeto dele, também levantava. E assim foi um lance, outro lance, outro lance, outro... Ele virou para mim e falou assim, doutora, eu não tenho mais dinheiro. Eu falei, então para de ficar dando lance, porque uma hora você vai ter que ir, você vai assumir uma obrigação. É importante. Você falou uma coisa importantíssima. Não é? A pessoa não agir na emoção. Aí é que tá. Porque às vezes acontece disputas também. E a pessoa vai e você vai olhando assim de fora, principalmente na trabalhista. Eu estava acompanhando, eu estava pelo leiloeiro dessa vez, vendo, e foi indo. E as pessoas não estavam, e foi indo. Deu um esquenta naquele negócio que saiu o preço da avaliação. Ah, não adiantou nada. Mas você vê que as pessoas estavam na emoção. Olha. Um dava um lance, outro dava um lance. Cobria. Então, você tem que saber colocar um limite para você. Exato. Primeiro passo. Ó, eu vou dar lance até tanto. Depois disso, eu não tenho mais condições de pagar. Porque se você vai na empolgação, às vezes a pessoa vai na emoção mesmo. Eu quero muito esse imóvel. Quero muito. E vai e às vezes não fez um bom negócio. Claro, tem situações que a pessoa ainda faz um bom negócio por conta de parcelamento. Mas assim, o lance à vista, isso é importante falar, ele prevalece sobre o parcelado. É sempre o melhor lance, né? Não. O parcelado pode até ser melhor financeiramente. Aí vai depender do juiz, tá? Mas a regra é o à vista... Tem preferência. Tem preferência. Ah, que legal. Sempre o à vista. Mas tem as suas vantagens. Mas é sempre assim, não trabalhar na emoção, ler o edital. É uma parte também apaixonante do direito também. Gente, leilão é muito legal. Uma muito vez legal. Tava no Guarujá. E aí tem um hotel lá famoso, tal, ia ter um leilão de antiguidades. Catei minha irmã. Eu falei, vamos lá ver. Vamos ver só a exposição das coisas, a gente não vai levar absolutamente nada. E eu falei para ela, você, por favor, fica com a mão para trás, abaixada, porque a gente não tem dinheiro para pagar um copo dessa exposição de antiguidade. Né? Porque olha a emoção. Olha a emoção. E você sabe que deu vontade? Não dá? É muito gatilho mental leilão, porque você olha e você fala, meu Deus, e eu tenho um conhecido que viciou em leilão de livros, porque dá muita vontade, porque vicia, né? Vicia. Você tem cliente que viciou em aquisição de imóveis? Tenho clientes assim que não eram grandes investidores, pessoas que adquirem até 60 mil reais em imóvel, e a pessoa fez isso de renda. Até 60 mil reais de imóvel? Não, ela pega um imóvel até esse valor, só que ela consegue vender por 120, o dobro às vezes. Dobra, né? E ela tá fazendo renda. Tenho sim, clientes assim. Olha que legal. É muito interessante. Uma parte, até quando a gente falou da alienação fiduciária, que é bem interessante também, que você pode... Vamos deixar o teu arroba aqui no final, aqui da descrição do vídeo, viu? Que é bem interessante quando você for vender imóvel. E eu tenho feito muito isso com os meus clientes. A gente faz um cartório a garantia por alienação fiduciária. Se for parcelado. Não entendi, como assim? Eu vou vender um imóvel parcelado. Eu vou dar garantia particular. No particular você fala. Aí você faz a escritura de alienação. Tá certo. Deixou de pagar. Porque geralmente a pessoa... Você não faz a hipoteca, você faz a alienação. Alienação. Interessante. Porque a alienação é rápido, né? Nossa, esse podcast, o povo tem que pagar para assistir. Olha a dica de ouro. Porque eu tinha até uma cliente, ela estava quase caindo na conversa. Não, eles vão dar uma garantia pessoal. Eu falei, não. Tá louca? Garantia pessoal? Não, mas... Não, eu falei, não. A gente vai dar... O bem vai ser em garantia da dívida, só que vai ser regido pela lei de alienação. Porque se ele não pagar, o cartório, você vai fazer no extrajudicial já. E pega o imóvel de volta. O cartório vai notificar, porque a mora não tem, vai para leilão. O imóvel não é assim, mas né, vai para leilão. Não é mais. Você vai receber no leilão. Ou, se for 2 leilões negativos, o imóvel voltou para você. Que é assim a regra da lei, né? A primeira é o valor da avaliação. O segundo? O valor da dívida, né? Tem que não pode ser, agora tem uma discussão do preço vil, né? Que não pode ser mais o valor da dívida. Não foi nos 2 leilões. Quitou a dívida e volta para... Aí você vende pelo valor que você quiser. Ou então, mas como que é essa questão do leilão? As pessoas têm dúvida, né? Eu estou devendo um pouco e vale 1 milhão, eu já paguei bastante. Não.
paga o valor da dívida e é que a gente chama de sobejo, né? Volta para você. Ressarce o que... Volta para você o sobejo. O banco não vai ficar com tudo, vamos dizer, o comprador, né? Que seria enriquecimento sem causa, Sim, né? não, a lei prevê todas essas questões, né? Nossa, que aula, hein, Lígia, que você está dando aqui? Mas é muito interessante que as pessoas às vezes acham que num contrato de compra e venda não pode. Acham que é só coisa de banco, né? Não, mas não é só o banco, não. Não. Vai lá no cartório, vai com o advogado lá, com o escrevente, eles fazem a escritura. Muito legal isso, hein? Muito legal. Interessante, porque eu já fiz escritura de hipoteca. Então, mas a hipoteca também, mas a lei da alienação fiduciária ela é tão rápida, Aí né? a rapidez da alienação que é interessante, né? É interessante. Você já vai, não pagou, já notifica, não vai, já consolida e pronto, já. Interessante, olha, minha cabeça aqui já tá voando. Conhecimento é tudo. É tudo. Eu acho que ali é o dia a dia, né? É. A gente foi com o dia a dia pegando os casos, aí você vai aperfeiçoando e se reciclando, né? Eu acho que a reciclagem, que nem a lei de alienação fiduciária, ela mudou agora, né? Então, a gente fez vários cursos, porque é importante você estar no meio também, né? Isso que você está falando é fundamental. Se você parar lá atrás, você não dá. Não Tem dá, que investir, né, nessa educação continuada. Faz um curso. Não tenho dinheiro para fazer uma pós. Faz um curso focado na área que você está. Exatamente. Tem um monte. Porque às vezes a pessoa, a pós realmente não tem nem dinheiro nem tempo, né? Porque a pós envolve a monografia, toda aquela questão, 2 anos. Às vezes a pessoa não... Mas tem esses cursos... Tem o curso Advogado de Sucesso. Tem também uma série de cursos. A própria OAB dá curso. A própria OAB, a ASP, tem as palestras. Tem muito muitos interessante, cursos do online. Migalhas. A GV tem cursos online, assim, rápidos, também mais acessíveis. A PUC também entrou nesse nicho. E o Migalhas também. Se você acostumar... eu fui numa palestra que foi promovida por eles até. Muito interessante, que eram uns advogados bem renomados da área, que foram juízes, escreventes, eles levaram todo mundo um pouco para falar da lei da alienação. Foi bem interessante. Eles fizeram 3 dias de curso, mas... Olha aí que legal. E não era um valor nada... Era uma coisa mais acessível. Mais acessível. E a prática, né? Porque eles levam advogado, né? Eles levam ali para você o dia a dia. Então, isso é importantíssimo. Vem advogado do banco, vem advogado... Eles levam todo mundo e é uma troca de experiências. Ô, Lígia, diante desse volume todo, como que vocês fazem? Como que vocês se organizam no escritório? De prazos, de trabalho mesmo ali, apesar que você falou na prática do dia a dia. Hoje, como vocês se organizam lá? O Alberto não entra mais, então o escritório eu que estou tocando, né? Que o Alberto é focado no leilão. Agora ele é leiloeiro, ele não pode exercer, então ele não entra no... Então ele está no escritório dele e eu sei montar a equipe, né? Hoje eu tô com... Tenho estagiários e tenho um advogado também que fica comigo, né? Dr. Thiago, meu sócio, acabou virando meu sócio no escritório, para me dar o suporte também, pra gente... Para poder tocar. Poder tocar. E organização. E controle de prazos, vocês compraram um sistema? Hoje a gente trabalha com a ASP, eu tenho eu peguei uma estagiária para esse controle mesmo, que mesmo... Só para controlar isso? Só para controlar e lembrar a gente, né? Do prazo, sempre, porque assim, o prazo é em dia útil, mas eu sempre considero o prazo dia corrido. Para minha organização. Detesto deixar para o último dia, que vai que dá uma instabilidade. Eu conto D-2. Não, se são dias úteis, né? Eu conto corrido. Você conta corrido? Conto corrido, porque aí... Se der um problema, eu sei que eu tenho aí nos dias, né? Que uma semana. Então, o prazo fatal ali, eu sei que não é tão fatal. Mas para escritório, a gente assumiu essa dinâmica. Para não ter erro de perder prazo. Interessante. Porque acontece, viu, gente? Eu já perdi, você já... Já. Não é ser uma... Acontece, às vezes. Vamos principalmente falar que é a verdade. Acho que qualquer... Tá todo mundo sujeito a erro. Ninguém é perfeito. Então, com os nossos erros, a gente vai aprendendo, né? E recentemente eu tive uma experiência também bem desagradável, porque não fui eu, foi uma funcionária de escritório. Então,
Só que não existe, é a Heloísa. É a né? Heloísa. Eu que dou as caras e eu que respondo. E de sentar na mesa com o cliente E falar a verdade. e falar a verdade. Não adianta você conversar. Não, vê! E sentar e conversar e falar, olha, eu tenho que fazer aqui agora o meu melhor e vamos ver, vamos resolver. Tem que ser honesto, tem que ser claro. Não adianta mentir, como a Lígia falou. Mentir, gente, é a pior estratégia que você pode fazer, Porque eu vou tá? te falar, nossa profissão hoje sempre tem um filho do De uma cliente. boa mãe. Não, o filho do cliente que está fazendo direito. Essa Ou minha a cliente é vizinha, advogada. o vizinho, o amigo, o compadre. Aí ele dá o número do processo para essa pessoa. Olhar, e aí ele vem com todo o argumento que você viu que não foi ele, que algum advogado viu, que não é ético, mas existe isso. Sempre. E vai falar, não, mas por que você não fez isso? Porque você não tem... Eu vi lá, eu pedi pro meu amigo ver. É. Então você tem que ter paciência, né? Tá com... Porque também tem. E assim, o advogado que nunca comeu bola é mentira. É mentira. Que nunca perdeu um caso é mentira, porque às vezes Quem não toma um sabão do juiz na audiência é mentira. Quase toda audiência toma um sabão. Quando eu comecei a advogar, eu saí lá na Rio Branco. E eu falei pra vocês, eu saí, caiu. Só que aquela reclamação era sumaríssimo. Então tinha era tudo junto. Não, tinha que discriminar tudo. Tá. E lá mudou muita coisa, mas eu tô falando isso há muito tempo. E antigamente a gente colocava a apurar, não era, né? Era, apurar. Só apurar. que no sumaríssimo não podia. E aqui tinha acabado de entrar, sair da faculdade, tem toda a pimpona lá, o juiz, na cara do cliente. Só que eu não vou nem olhar. Ele fechou o processo e jogou na minha cara. Fez assim, pá. E eu não podia nem chorar na frente do, né? Aí ele falou, eu tô extinguindo e você aprenda. Me deu um sabão, assim, na cara do cliente. Eu saí assim, falei, né, claro, a gente pega a culpa no juiz. Por cliente, né? Você não assume tanto, assim, né? Esses juízes estão... Né? Eu nunca aceitei isso. Mas recém-formada. Nem recém-formada. Super assim, eu tinha 22 anos, me deu uma trava ali. Você na frente daqueles advogados mais, né? Experientes. Banco, né? Sei lá, aqueles escritórios super renomados. E você ali, o cliente te olhando. Eu falei, não, excelência, tudo bem. Eu entro de novo. Eu vou entrar novamente. Me levantei e saí. Eu entrei numa bombonière do lado do fórum. Chorou. Chorei. Tremendo. Tremendo, de tudo. Porque na hora eu fiquei sem reação e o cliente olhando, eu falei... Aí nessas horas você fala, será que vale a pena continuar? Valeu, gente, vale. Lígia, Que balança, às vezes. Quantas vezes a gente se pergunta isso? Fala, nossa, né? Eu preciso disso. Aí volta tudo, né? Eu preciso disso. Eu não preciso passar por isso. Eu não quero. Não quero. Tinha um juiz na Justiça do Trabalho que quando eu via que era ele, eu já me dava até... E olha, dava até frio no estômago. Na época, eu não gostava de fazer com juíza. Que juíza era pior. Eu não sei o que acontecia. Não tinha aquela empatia de ser mulher para mulher. Não, elas eram piores. Elas eram mais bravas. E eu nossa, eu morria de medo. Quando eu via que era, eu falava, meu Deus do céu. Mas se disfarça, você nunca pode mostrar fraqueza para juiz e para cliente. É que nem cachorro, né? Aí que eles montam mesmo e vem e avança. Então, você tem que estar ali firme, forte. Tremendo por dentro. Tremendo, chora na bombonière. Mas tudo isso faz parte... Eu acho que se você não tiver perrengue na advocacia, você não vai ser um bom profissional. Porque tudo isso é um aprendizado. Interessante isso que você falou. Se não tiver perrengue, não vai ser um bom profissional. Porque faz parte da trajetória. Ninguém nasce sabendo. A gente sai da faculdade com a teoria ótima. E às vezes, que nem eu vou te falar, você aprendeu execução de condomínio? Eu não. Nunca. Condomínio foi uma partezinha assim... Eu nem lembro de condomínio no curso da graduação. Acho que não passou, só foi porque eu fiz a monografia, mas mesmo assim foi na parte de responsabilidade civil. Então, muita coisa você vai aprender ali na prática. Mesmo de trabalho, ali você vai aprendendo dia a dia mesmo. Então, essas broncas, às vezes, do juiz,
vai fazer parte do seu crescimento também. Você nunca mais vai esquecer que você tem isso. Bronca de chefe. É aquela De coisa, chefe, né? Aquele A gente não pode levar pro ditado, coração. Porque mar às vezes, calmo nunca faz bom marinheiro. quando eu trabalhava, às vezes, que eu comecei a trabalhar mesmo na secretaria, não sei o quê, foi um aprendizado. Tinha coisa que a pessoa me ensinava, eu falava, meu Deus, né? Parece até que eu sou analfabeta, não sei fazer. Mas hoje eu vejo, eu falo, não, a pessoa estava fazendo com que eu crescesse e desse. Se você leva pro coração, você vira uma pessoa amarga. Eu penso assim, acho que a crítica faz parte, né? Não a Muito grosseria. É. A grosseria não, tudo tem educação. Mas às vezes aquele sapo que você engoliu vai ser um aprendizado. Você não vai levar pro coração. Pelo menos eu sou difícil, sabe? Na minha vida mesmo, né? Eu posso ficar brava no momento, no outro dia eu Passou. acho que não vale a pena, né? Porque nesse dia mesmo eu chorei, mas depois eu falei, o cara também devia estar num dia ruim, sei lá, não vou deixar isso me afetar. Isso. Vamos, entra de novo, faz direito. Se errou, coloquei mesmo pra mim, estava errada. Ele errou na forma, no que ele falou, quis dar uma juizite lá na hora, quis se colocar acima, mas tudo bem. Passou, vamos embora. E você aprende, você nunca mais erra. Mas errar faz parte. Uma vez eu fui fazer uma audiência trabalhista. A juíza virou para mim e falou, querida. Dói, né? Na hora eu corrigi, eu falei, querida não, doutora. A minha cliente, na época, me conhecia muito bem, ela saindo da audiência, ela falou assim, Elô, eu já estava pegando a pipoca para assistir o fight. Não, porque você tem que se impor. Querida não, doutora. Bom. Não, essa ironia, né? A gente ainda não. tem esse ranço um pouco na quem sabe essas novas gerações mudam, mas ainda tem aquela figura de não Eu sei. não sei. Para mim, eu tenho muita... A gente tem colegas, né, da graduação que bastante seguiram do carreira, né? Então, eu acabei até fazendo audiência, às vezes, com esses colegas. E são diferenciados, não é porque é maquenzista. Eu acho que é porque é maquenzista. Puxa a sardinha pro nosso lado. Mas, assim, lógico, eu já me deparei com excelentes magistrados. Sim, eu excelentes também. magistrados. A maioria, vai. A maioria é boa, mas é que, assim, essas situações marcam, né? Marcam, por exemplo. E exemplo... acho importante a gente falar para quem está começando, porque assim, e todo mundo passou, porque às vezes a pessoa passa por isso, vai sentir uma fracassada, Ô, Lígia, e inferiorizada. Uma coisa assim, não, todo mundo já passou. Eu acho que esse nosso bate-papo também é importante quando a gente fala assim, quem que nunca comeu uma bola? Quem que... advogar é muito solitário. Sim. Você tem equipe, você tem não sei o quê. Tá bom, mas você tá ali sentado fazendo uma pesquisa, você tá escrevendo, você tá atendendo o seu cliente, é você, é o teu nome. E eu não sei você, ela é solitária e ela te acompanha, assim, às vezes 24 você tá 4 horas, você tá tomando banho, você fala, nossa, e se eu falar aquela tese, assim, você dá um tilt, assim, de repente, né? Eu até sonho. Você tá ali, a sua cabeça vai, principalmente quando é uma coisa marcante ali, você fala... tinha um caso também que me deixou, sabe, assim, era um cliente que veio do imobiliário, mas o inventário, aí eu falei, não é uma coisa, um tributário, né, não tem como a gente... Ele precisava de um alvará de venda. Tá. Todos os herdeiros renunciaram para ele era o único herdeiro. Ele tinha renúncia... De todos. Todos. O juiz encrespando. Não aceitando a proposta dele é a seguinte, eu tenho uma penhora no imóvel de 1997. Tá no arquivo geral. O juiz, se não baixar esse gravame, eu não vendo. Tá no museu. No museu. Aí a proposta, eu pago tanto, o comprador fez, eu vou pagar tanto, só que eu vou depositar em juízo menor porque ele vai quitar os impostos. Tá. Não. Eu quero que deposite tudo. Sabe, é umas ingerências que não faz o menor sentido. Então, mas você tem que procurar alternativa para convencer o juiz. Que falar, olha, mas ele é o único herdeiro. Não vai ter prejuízo nenhum.
né? Você sabe uma Maior coisa e capaz, não tem nem Ministério Público. Sabe o que dava para fazer antes do processo eletrônico? Que eu cheguei a fazer algumas vezes. Agora não dá mais. Quando era físico, que as coisas não eram unificadas e tal. O foro pode ser num lugar ou no outro, né? Então, precisa de uma liminar, ou precisa de um alvará, uma coisa urgente, né? Eu fazia o seguinte, eu distribuía num local, interior. Não consegui, eu pedia desistência e distribuía em outro. Não, Né? São estratégias. Para evitar esse tipo de coisa, porque agora no eletrônico, e conseguia no outro, entendeu? Agora no Agora eletrônico, não dá, porque tá tudo unificado, você tá ali, você nem pode. Gente, isso daí não pode fazer mais. Mas todo mundo fazia isso, inclusive era uma estratégia bem inteligente na época. Mas agora não dá mais, é unificado, e aí a gente fica nessa dependência. Pensando. Aí quebrando eu falei, a cabeça. Vou falar, processo de 97. Que mesmo se tivesse ocorrido, já tem prescrição. Doutor, tem gente que nem nasceu em 97. E sabe quantos anos em inventário? Tá mais de 20 anos. O cara quer resolver. Daqui a pouco tá indo pro museu de novo. Desafoga o judiciário, né? Que prejuízo. Não vai... Porque ele tem... O credor que deixou... Vamos. O credor de 97, que deixou aquele crédito no arquivo... de 97. Eu nem sei se já não quase pagou. 30 anos. Porque foi com o vô dele. E se já tá pago, só não deram baixa no gravame? Pode ser que já tá paga a dívida. Mas você entendeu? Aí você vai ter que desarquivar. Então, protocolei tentando, mas criei umas teses lá, fiz uma tese maluca pra tentar. Porque eu falei, o cara vai perder, o comprador vai desistir daqui a pouco, né? Essas coisas que são apaixonantes na advocacia. Fala a verdade, a gente adora, esses desafios. Eu adoro, você. Eu gosto. E o seu marido é advogado também? Não. Então aí, né, aí chega, às vezes debate. O Edu é o Santo Eduardo que me aguenta. Quando o marido é advogado, ainda você discute ainda. Você fica, não, mas será que vamos tentar essa? E não conheci na faculdade, tá? Conheci... no fórum. Que legal! Eu não sabia. Num fórum. E não, na época que a gente ia muito no fórum. Olha, eu lembro até hoje. Eu tava recém-formada também. Tava indo abrir uma conta para fazer PAJ. Que legal! E ele tinha ido lá despachar. No fórum, aquelas coisas que contar ninguém acredita, né? Aí vocês foram tomar um café, pronto, estão juntos até hoje. Conversamos, aí foi evoluindo. Esse fórum já é responsável por muitos matrimônios na vida dos advogados, viu? Vou te falar. Mas eu acho que se hoje a gente for lá, tá vazio, né? Tá vazio, né? Não tem mais esse negócio de ir lá. Tem, porque o juizado especial é tudo nas audiências conciliatórias, né? Mas só o juizado especial, né? Não tem mais aquele fomento todo que a gente tinha, né? De subir e descer a escada do João Mendes. Filas nos elevadores. Não, hoje, porque acabou. Tem cartório que sabia que a gente liga, eles estão atendendo, até pelo telefone, atendendo os advogados. Chocada. E eu tento. E anda. Você liga e fala, olha que tá parado, não tem como movimentar. Aquilo que a gente demorava para ir... Se você tem cartório que pelo telefone você consegue. Dá para trabalhar aí? Só lá. Mas até que melhorou, viu? Acho que a gente que pegou o processo físico, essa parte de processo eletrônico, deu uma agilizada. Facilitou muito. E deu uma agilizada nos processos. Eu acho que alguns, né? Alguns fóruns estão melhor. Não, eu acho que o processo eletrônico é uma evolução, você sabe? Sim. Que isso, o Brasil é muito vanguardista. Eu tive a oportunidade de ver advocacia, por exemplo, fora, na América Central, só não posso falar o país. A advogada escrevia, juro por Deus, ela escrevia à mão, dava para a secretária digitava, imprimia, isso no dia seguinte, assinava, aí levava para o office boy protocolar. Mas na época do físico, quando eu fiz estágio com promotor... Anos 80 era escrevia,
que você não entendia o garrancho do juiz, que vinha escrito, carimbava e vinha pra gente. Entendeu? E o promotor escrevia a caneta. E quantas vezes a gente dava ciência escrito, né, nos autos Sim, também do ciência, despacho. Mas assim, eu fiquei chocada de ver o quanto nós estamos evoluídos nessa questão eletrônica, Você digital. mandar uma liminar hoje para um hospital cumprir. Por e-mail. Por e-mail, juntar um e-mail. Acabou. Mas eu ainda sou das antigas. Eu passo por e-mail o motoboy lá carimbar que recebeu. Às vezes eu vou. Liminar eu pego e falo. Eu pego na mão. Para ter o carimbinho lá, para não falar, né, liminar, principalmente de liberação. Como os casos que eu assumo, Lígia, a advocacia do meu escritório é bem diferente. Eu estou adorando fazer esse podcast, porque eu estou aprendendo demais. Eu tenho certeza que quem está assistindo também. Porque a minha advocacia é muito diferente, né? É muito pessoal, eu tenho poucos clientes e bons clientes de muitos anos, você entendeu? Então, assim, eu pego na mão. Por exemplo, minha cliente está com um problema não sei aonde no interior. Eu falei, vamos lá, eu vou com você, vamos lá ver. Entendeu? Sim. E aí eu pego na mão, a gente vai e senta e desenha estratégia. É assim, a minha vida toda. Eu adoro isso, adoro. Eu acho que a gente confiar a gente até pela nossa experiência também, o e-mail facilita muito. Mas, demais. Mas para liminares, pelo menos eu aconselho também. Não, liminar eu vou cumprir. Eu adoro acompanhar uma treta. Você vai lá, carimba, tal, põe quem recebeu, funcionária. Para não ter erro, você já junta no processo no mesmo momento. E sabe uma coisa que minha mãe sempre ensinou? Minha mãe, meu pai tinha 2, 3 empregos, né? Então, minha mãe que desenrolava tudo em casa, né? E acabava me levando junto, então eu fiz escola, né? Sua mãe é advogada? Não. Desenrolava as coisas do dia a dia, de banco, de cartório, para a família ali, né? Tá. E me levava junto. Então, ela falava assim para mim, filha, aprenda uma coisa. As pessoas têm nome. Sim. Então, não é assim, a mocinha lá, não. O rapaz. Fala assim, fulana de tal, do tal lugar que disse. Sim. Você anota o nome e eu tenho isso comigo até hoje. Eu anoto o nome de tudo. Então, vai cumprir uma liminar? Não, que é carimbo, não é o nome. É o carimbo com a função. A função, tudo direitinho. Eu pego o crachá, põe o teu número do RG, põe não sei o quê, põe tudo direitinho aí, meu amor. E no cartório também, quando a gente vai lá botar o umbigo no balcão, tudo bem, e aí? As pessoas adoram falar o nome. Como você chama? Eu sou a doutora fulana. Uma coisa que me deixava quando... Agora eu não estou indo tanto, mas quando eu ia, você chegava, o cartorário com o crachá virado. Aí me irrita. Me irritava isso. Aí eu pergunto o nome, eu sempre perguntei. E eles viravam para você não saber quem que estava falando. Eu falava, ai. Eu sempre perguntei, como é que você chama? Eu sou Elô. E você é muito simpática. Eu acho que a gente tem que... Se você já chegar com a prepotência, você vai receber a prepotência de volta. Vai. Então, conversar, falar, nossa, tá demorando tanto, será que vai demorar, né? Quem é o responsável desse processo? Será que eu posso dar uma palavrinha com eles, por favor? Só para entender que eu posso tentar ajudar, né? Que às vezes eu falo isso. De repente, se ele me explicar o que o juiz está pensando, dar uma dica que a gente já vai adiantando, porque a intenção é resolver logo, é menos trabalho para mim, para você, né? Você sabe o que eu lembrei agora? Teve um caso super, super difícil e tal, a ponto de eu pegar o diretor da empresa, que era cliente, a gente foi para Brasília, na Justiça Federal de Brasília. O negócio estava lá. E aí, eu falei, não, vamos lá. Eu ia pedir a extinção do processo. Era um negócio ligado à licitação e tal. Depois eu te conto quem é que você sabe. Aí, o que aconteceu? Eu fiz exatamente isso. Cheguei no balcão, o diretor gringo do meu lado. O diretor do cartório, né, que era mais ou menos a hora do almoço, porque a gente chegou do voo até pegar o táxi, até chegar lá, blá, blá, blá. Ele assim, doutora, tudo bem e tal, olha, desse processo e não sei o quê, né? Então, mas será? Aí eu ficava assim, no balcão, eu falei, mas então,
natural, entendeu? Eu tô batendo um papo, é colega de trabalho, né? Eu falei, então, mas será que o doutor vai estar aí? Será que ele pode me receber A gente nisso? veio de São Paulo, né? A gente veio de São Paulo aqui só para resolver isso, né? Se eu fizer esse pedido aqui, será que ele vai acolher? Olha eu jogando verde, né? Se eu te chamar para sair, você sai? Aí, nisso, o juiz estava passando atrás. Ele parou, voltou, olhou. Ele falou assim, pois não, doutora. Você é o juiz, o doutor? Oi, doutor, tudo bem? Ó, eu trouxe até meu cliente. Sabe, virou um café ali no balcão. Aí eu falei assim, doutor, então, ó, eu tô pensando em fazer assim, mas aí tinha Ministério Público Federal envolvido, né? Eu falei, eu tô pensando em ir lá no MP Federal conversar. Que nada. Doutora, cadê a petição? Eu falei, não, eu vim perguntar primeiro, né? Não, faz a petição que eu despacho agora. Lígia do céu, eu corri na sala da OAB. Eu falei pro meu cliente, fica aqui, vai tomando um café. Lógico. Lógico, né? Eu corri, fiz a petição, imprimi, não era a máquina de datilografar, graças a Deus, né? Corri lá, ele tava lá, me esperando. Então. E extinguiu o processo. Olha, que beleza. Não, é assim. Entendeu? É que nem não tem Nessas medo. coisas Às a vezes gente as pessoas consegue. têm medo. Eu não vou despachar com o juiz, não vou despachar com o desembargador. Eu adoro despachar com o desembargador. Por quê? Porque eles são super simpáticos. São muito legais. E eles vêm e às vezes eles querem dar uma aula, né? Porque geralmente já são professores. Aí eles sentam, mas deixa eu contar. Eles dão atenção. Eles podem até te dar um fumo no dia seguinte. Mas eles te dão atenção. Eles E ministro, então. As pessoas às vezes têm. Eu já cheguei a despachar com o ministro. Melhor ainda. É muito legal. Não são assim, você vai falar, ai meu Deus, não são deuses do Olimpo. Não. Você sabe que você falou um negócio, quanto maior a posição, eu acho que maior é a humildade, né? Nossa. São pessoas muito mais acessíveis. Eu tive a oportunidade de despachar com a Iris Brito. Que legal. Com... Ai, meu Deus, como que chama aquele que era parente do Collor? Esqueci o nome. Parente do Collor? Eu não sei. Era um outro... Enfim. E super simpáticos. Receberam, conversaram. Tá vendo? Falava da vida, o pessoal deles. Na época eu tinha ido com o Alberto até. Ele viu a aliança, falou, são casados? Também, minha mulher também é. E, sabe, descontraíram. Ótimo. Respeitaram, que saímos de São Paulo para ir até Brasília, né? Lógico. Para despachar, o mínimo é respeitar. Baita de um rolê, né? E respeitam, né? Eu achei muito... E às vezes as pessoas acham que eles são inatingíveis, né? Pelo contrário. Não tenha medo de ir atrás do que você precisa, né? Você precisa despachar, você vai. O não a gente já tem. Ô, Lígia, tá muito bom o nosso bate-papo, mas a gente tá quase 2 horas aqui, sabia? Juro. Então, vamos encerrar. Aí, para encerrar, eu sempre pergunto para os meus convidados... Tá. Se você tivesse que escolher 3 palavras para descrever a sua advocacia ou a advocacia jornada, o que você escolheria essas 3 palavras? Acho que a primeira, gratidão. Eu acho que eu sou grata pela minha profissão e pelos frutos que eu estou colhendo. Perseverança. E teimosia. Você tem que ser teimosa. Não desistir nunca, né? Tá certíssima. É isso aí, advogados tem um negócio que é insistente, teimoso, vai porque vai. Lígia, foi um prazer imenso. Eu que agradeço estar Nossa, aqui, foi uma delícia. Eu nem acreditei quando você aceitou o convite, sinceramente, foi bem gostoso, viu? É gostoso. Espero que você tenha gostado muito. Gostei bastante. Foi bem legal. Muito legal. E você que nos assistiu, muito obrigada. Não deixe de deixar o seu like, de ativar o sininho e até o próximo episódio do Advocacia Limitada. Obrigada.